vamos, depois dessas 2 aulas, fazer as nossas práticas. E é importante entender que prevenir é melhor que cuidar. Então, todas aquelas colocações que foram feitas de forma complexa, ligando fatores, no tempo e espaço, agora vão ser transformadas em práticas que devem ser aprendidas, repetidas, inúmeras vezes, para que os agricultores tenham a percepção máxima do seu poder em fazer e ter aqueles resultados. A segurança é fundamental. A reprodutibilidade dessas práticas indicam como a organização de entidades camponesas pode alcançar êxito. E é isso que nós queremos trazer para vocês, para que nós entendamos o principal que é escondido pelos interesses industriais na agricultura. Nós podemos dizer com segurança: os seres vivos não se enfermam, não ficam doentes. E nas plantas isso é mais notável ainda que nos animais, porque as plantas têm deficiências. E as deficiências das plantas são quem provocam os desequilíbrios, as doenças. E isso está intimamente ligado à homeostasia. Então, nós podemos fazer uma planta ficar doente. Isso é muito fácil. Se nós temos uma planta, uma pequena abobreira, ou de pepinos, ou tomates, feijão, qualquer tipo de planta, é simples você fazer ela ficar doente. Basta fazer uma solução de ureia e um pequeno pulverizador e pulverizar essa ureia. A ureia é um fertilizante, mas no momento que ele entra pela folha de uma planta ou pelas raízes de uma planta e começa a ser absorvido, ele provoca um desequilíbrio, e esse desequilíbrio altera a homeostasia e predispõe aquela planta, tornando-a mais frágil, mais débil, mais deficiente. Por isso nós aplicamos num pepino, numa abóbora ou num tomate uma solução de ureia ou de chuchu ou de quiabo, e em 3, 4 dias temos uma infestação total de oídium sobre essas folhas. Você fez a doença. Assim se baseia a agricultura industrial, quando nossos antepassados sempre procuraram prevenir, evitar. Agora nós somos expostos. Por quê? Ao sermos expostos, alguém tem um lucro. E esse lucro é muito mais complexo do que nós imaginamos, porque um desequilíbrio por fertilizante leva à necessidade de um agrotóxico, que leva a uma intoxicação, que leva à necessidade de um antídoto, que leva... E essa é a dança macabra do complexo industrial militar, da indústria. Por isso nós podemos fazer uma planta ficar doente, assim como nós devemos fazer uma planta permanecer em homeostasia. Por isso que uma semente tem que ser solucionada.
É importante entender isso, porque se nós não entendemos isso, nós não vamos compreender. A primeira prática que nós vamos fazer chama-se peletização de sementes. E poucas pessoas sabem que 95% de todas as doenças que surgem na agricultura, elas são transmitidas por sementes, vetores dessas doenças. Não adianta aplicar um veneno junto a uma semente, porque vai provocar o desequilíbrio na homeostasia e aquela planta ainda vai ficar predisposta mais ainda a ataques de doenças. O que devemos fazer? A prática mais camponesa que existe é uma peletização de sementes. É aquilo que se chama sementes à milanesa. Nós vamos pegar nossas sementes, e vocês veem aí na esquerda um conjunto de sementes. Tem sementes de feijão, de várias cores, tem sementes de tomate, tem sementes de cucurbitácea, de abóboras, tem também uma semente de mandioca do lado, tem uma semente de cana-de-açúcar e tem semente de milho embaixo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos passar nessas sementes a menor quantidade possível de cola, mas na maior homogeneidade e cobrindo toda ela. O que quer dizer isso? Usar bem usado. Comumente nós pegamos um balde, que pode ser pequeno, pode ser grande, passamos a cola que vamos utilizar dentro desse balde, depois colocamos a semente e fazemos uma agitação. Mas, como nós passamos a cola no balde, essa cola ficou grudada nas paredes. A semente, ao bater ali, vai começar a girar. E depois de alguns minutos está totalmente emelecada, está totalmente molhada com essa cola, com esse pegante. Então, nós já temos a semente e já temos a prática de fazer. E qual é a cola que nós vamos utilizar? Aquela cola camponesa melhor que você tem em casa. Você não vai precisar comprar. Eu pus aqui alguns tipos de cola, mas a cola mais comum que se usa é clara de ovo batida em neve, sem açúcar, óbvio, não vai fazer comida. E se bate ela bem batida, faz uma espuma, e com 2, 3 claras de ovo batidas, você tem um pegante poderosíssimo, mas poderosíssimo, e que você passa no interior dessa vasilha. É óbvio que eu estou falando em fazer um balde, uma pessoa que vai plantar uma quantidade de 1, 2 hectares. Agora, uma pessoa que vai plantar uma quantidade maior, pode passar dentro de um tambor, seja de plástico ou grande, e vai ter que ter um mecanismo para agitar essas sementes. É óbvio que também existem máquinas elétricas, máquinas gigantescas, que fazem até 300 toneladas por hora de sementes tratadas, peletizadas. Então, nós vamos usar a cola. Alguns querem usar babosa, outros querem usar cola de cactos, outros querem usar visgo de algumas plantas. Existem plantas que têm visgo pegajosos. Nós podemos usar a cola que tivermos. Se usarmos uma cola de madeira, vamos ter que dissolvê-la em água morna, fazer o pegante e depois emelecar as sementes. E que vamos usar? Prestem bem atenção, nós vamos usar o pó de rocha, a pedra moída. Mas que pedra nós vamos utilizar? A melhor pedra que tem é aquela pedra que se usa na construção civil, que se faz concreto. Seja ela cinzenta, seja ela vermelha, seja ela preta. São rochas chamadas basalto, a preta, granito, a
cor-de-rosa. Cinzenta, riolito, granodiorito. Essas rochas são rochas ígneas. São rochas que se pode usar em concreto. As rochas calcárias, as rochas que têm magnésio, não podem ser usadas. Por quê? Porque elas mudam o pH do ambiente em volta da semente. Então nós usamos. E como é que eu vou saber se uma rocha é calcária ou tem magnésio? É simples. Você vai pegar um limão, cortar um limão e colocar sobre essa rocha moída. Se ela ferver, se ela sair borbulhas, é sinal que ela tem carbonatos. Não deve usar. Deve usar rochas silicatadas, rochas graníticas, basálticas, que são rochas ígneas. Então você já sabe que rocha você vai utilizar. Logo nós vamos mostrar as imagens. E isso para nós é fundamental, que você domine. Depois que você tirou as sementes emelecadas do tambor e jogar elas sobre esse pó de rocha e rodopiar o pó de rocha dentro do mesmo tambor, elas vão ficar peletizadas, como estão peletizadas embaixo. Vocês vejam que tem uma está peletizada de branco, a outra está peletizada de cinza, a outra de bem amarela. E aí você tem. Nós podemos utilizar um outro tipo de cola. No Brasil é muito comum a maisena. Se eu trato maisena com água quente, a maisena com água quente faz um mingau ralo. E esse mingau ralo é baratíssimo para se fazer a peletização. Qualquer dona de casa sabe fazer um mingau. Qualquer pessoa adulta também sabe fazer um mingau. Não precisa de açúcar. É só meia colher de maisena, uma quantidade de água, 1 copo, 2 copos de água. Bate em água fria, leva ao fogo, calienta, esquenta. Depois que ele começou a ficar pegajoso, isso pega, que é uma coisa incrível. E aí, então, se faz essa peletização. Não é difícil fazer isso. Por que fazemos isso? Porque quando nós temos uma rocha recém-moída, nós estamos fazendo aquilo que a natureza leva alguns milênios para fazer. Nós estamos preparando, formando o solo. E ao moê-la bem fininho, e se possível podemos passá-la num voal ou numa dessas meias de nylon femininas que se usa, para que ela fique bem sem pedaços grandes. Quanto mais fino, melhor é. Uma textura bem fininha, como se fosse maisena, por exemplo. Então, nós vamos fazer a peletização. Se essa peletização eu quiser fazer ela uma vez, eu posso fazer uma vez e pôr para secar. E posso guardar. E vocês vão ver um fator fantástico. O poder germinativo fica maior, fica mais longo, para aquelas sementes que são mais difíceis. E outra coisa que é importante, não tem ataque de pragas, porque todo pó de rocha é extremamente seco. Ele não é facilmente umedecido. E ao ficar seco, o silício é algo que repele insetos, porque ele tira do ambiente a umidade que esse ambiente tem. Então as sementes ficam melhor conservadas ao serem guardadas. Vocês vejam que na imagem tem ali no canto esquerdo 2 mãos cheias de pó de carvão. Uma prática muito boa quando se fizer. Algumas pessoas não gostam de trabalhar com sementes mais claras. Se você misturar no pó de rocha um pouco de carvão, você vai ter uma vantagem gigantesca. Porque esse pó de carvão vai fazer ela ficar mais escura e menos notável. E você não vai ter mais ataques de pássaros, ataques de bichos,
para comer as suas sementes, que é um problema bastante sério em alguns lugares, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Então você já tem. Mas por que eu vou fazer isso? Ter um trabalho simples. 95% de todas as doenças se transmitem por sementes. Posso repetir? 95% de todas as doenças que provocam desequilíbrio e predispõem as plantas ocorrem pelas sementes. As empresas inventaram a peletização com veneno. É um erro grave, porque contamina a semente e desequilibra sua homeostase. Nós fazemos com pó de rocha, porque ela vai receber o contato com o leite materno da rocha, da pedra, e vai começar a germinar em identidade evolutiva. Para nós, isso é a técnica mais segura que há. No momento que é comum nós plantarmos um tomate ou um milho ou qualquer cultivo, ali na semente já está o fungo. Mas a doença só vai aparecer depois da floração. No final, quando a gente vai plantar, é que vem a doença. E aí nós perdemos toda a colheita, perdendo 9 meses de trabalho, 12 meses de trabalho. Se eu faço isso na mandioca, vocês podem ver, sempre que eu faço uma prática, eu deixo algumas testemunhas sem tratar para ver a diferença no tratamento. Isso é prático. Então, nós vamos fazer isso com cana-de-açúcar, vamos fazer isso com mudas de flores, de plantas, de ornamentais, vamos fazer isso com mandioca, vamos fazer isso com todos os cultivos. Qualquer tipo de semente deve ser peletizada. Então, para nós, peletizar uma semente é mineralizá-la com minerais nascentes. É protegê-las no início. E por que esse mineral nascente protege a semente? Porque ele cria toda a semente, todo pó de rocha tem ao ter minerais nascentes, ele cria um campo eletromagnético, e os campos eletromagnéticos dos pó de rochas nas sementes fazem com que exista uma energia que impede o desenvolvimento de fungos e bactérias em volta dessa semente, em uma distância até 2,5 centímetros de distância. Então, essa atmosfera protetora é um manto que permite ao embrião começar a se desenvolver. Como é saudável isso, não é um veneno, é saudável, ele começa a germinar em homeostasia. Vocês vejam que nós repetimos bastante essa palavra. Isso é a coisa mais fácil de fazer. Existem países que obrigam a fazerem todas as sementes, tem país que condena aquelas pessoas que não fazem, porque é um risco para a saúde, é um risco de se perder safras. Então vocês vejam que eu não pus a mão no bolso. Eu procurei usar um pegante camponês, proteger minha semente. Pó de rocha eu posso conseguir. É só ir numa britadeira onde se faz brita para a construção civil e pedir o pozinho mais fino a ele. Cuidado que pedra pesa muito, né? Aquilo que é 1 litro de pedra pesa 3 quilos, 4 quilos. E com essa pequena quantidade eu posso fazer toda a minha peletização. Essa é a nossa primeira prática. Vocês viram que tudo aquilo que nós falamos,
de aspectos sociais, antropológico, político, econômico, de dependência, de ignorância, de alienação, de consumismo, fica bem explícito em uma prática simples, fácil, chamada pelletização de sementes. Às vezes, quando a gente diz isso para uma família de agricultores, a gente diz assim, é fazer uma semente à milanesa, ou uma semente que foi passada na farinha, como um peixe. E aí vocês vão entender que dialogar com o agricultor não precisa linguagem sofisticada, estulta. É necessário que ele compreenda, se empodere e que ele perceba. Vocês viram que eu falei de campo eletromagnético, falei de minerais nascentes e uma série de coisas. É óbvio que esses documentos têm 10, 12, 15 páginas para explicar isso em detalhes, para explicar as relações. E nós vamos ver alguma coisa sobre isso. Esse é um campo de sementes, pelletizada com pó de rocha, granito, basalto. E vocês veem agora escrito algo que vocês podem ler para compreender. Se eu quiser, eu faço bastante isso, eu posso preparar com turfa um pouco de ácido fúlvico e também fazer a minha semente não só com minerais, e carvão. Eu posso colocar na minha semente também micro-organismos. Não preciso comprar micro-organismos. Eu ponho micro-organismos do meu interesse. E aí eu vou fazer não só um escudo protetor, como também um tônico para fortalecer a minha semente. Quem faz biofertilizante, nós vamos ver depois como se faz, pode fazer. Pode fazer biofertilizante de uma fermentação, biofertilizante de dupla fermentação, biofertilizante de tripla fermentação. E aí você vai ver que os livros chineses já traem as nanopartículas camponesas feitas pelo camponês em casa. Não é bioinsumo de high-tech, é coisa simples. E aí você pode construir essa alternativa. Hoje se fala muito em terras raras, é a palavra do momento. Há 20 anos atrás, quando trabalhamos sobre pelletização, e os livros estão aí para provar isso, nós costumamos trabalhar com todas as terras raras que estão presentes no granito, estão presentes no basalto, estão presentes em todos os pós de rocha. E quando você usa esses pó de rochas, o que acontece? Aí está aquela lista. Európio, duplica a vida dos animais de laboratório. Lantânio, útil contra a fadiga crônica. Lítio, contra a depressão. Neodímio, duplica a vida das cobaias de laboratório. Ou seja, esse alimento vai ficar mais rico, mais saudável para quem o come. Samário, duplica a vida dos cobaias. Então se fala em terra rara para fazer celular, mas ninguém conhece as terras raras, que são 18 elementos minerais, para proteger e aumentar a saúde, duplicar e aumentar a vida e trazer saúde. Então, ítrio, gadolínio, térbio e túbio, parasiodímio, todos esses 18 elementos são elementos que são úteis na nossa pelletização de semente. Vocês viram que nós agora elevamos o nível, porque de repente começa aquela propaganda doida de consumismo, de gente alienada, gente perdida, sem saber o que está fazendo, e começa uma escala completamente louca, entende? Então a gente tem que começar a construir educação.
de forma pedagógica. Quando nós trabalhamos com elementos terras raras, nós procuramos construir todo esse conhecimento, porque esse conhecimento está intimamente ligado também à saúde. A longevidade é determinada por elementos terra rara. Essas terras raras são um grande e poderoso elemento contra as doenças se desenvolverem nas plantas. Então, aquele tratamento que você faz lá na raiz, lá na semente, ele vai proteger a planta até o final do ciclo. Por isso que nós também trabalhamos com essas terras raras. Então, vocês vão entender esse mecanismo, e esses mecanismos são fundamentais dentro de uma prática. Essa é a nossa primeira prática, e ela significa muito, muito. Por quê? Porque nesse gráfico que está aqui colorido, vocês veem que cada elemento mineral, ele tem um pH onde ele é menos absorvido, nos pHs aqui ácidos, ele é melhor absorvido próximo ao neutro, ou pouco ácido, e ele não é muito bem absorvido nos pHs altos, na alcalinidade. Com a pelletização, nós conseguimos fazer com que isso fique mais equilibrado. E no gráfico circular à direita, vocês vão ver a compatibilidade entre minerais. Então, se vocês olharem o Ca, cálcio, e verem a relação do cálcio e o potássio, é fundamental que a gente entenda que um ajuda o outro. Quando eu tenho cálcio e tenho potássio, eu posso avançar. Da mesma forma como eu tenho potássio aqui, que é a letra K embaixo, e lá em cima o sódio, que é Na, eu vou ver que eles não se dão bem. Então, quando existe sódio e ele não permite que o potássio seja absorvido, isso é um prejuízo para o agricultor, para a plantação, benéfico para quem provoca doenças, enfermidades, desequilíbrio ou ruptura de homeostase. Então, vocês podem ver que nós precisamos ter este conhecimento, não é consumismo. Então, se vocês olharem todas as imbricações e todas as ligações de fósforo com manganês, com cobre, com alumínio, com cromo, com todos esses elementos, vocês vão ver a importância de se ter isso dentro de uma técnica de pelletização de semente. Por isso que quando nós mostramos essa tabela periódica está atualizadíssima, é moderníssima. Ela tem os 120 elementos, inclusive tem o tenéscio, tem o livermório e tem o organócium, que são elementos criados em laboratórios agora, menos de 10 anos. E vocês, nessa tabela, vocês veem a importância de se ter essa diversidade em quantidades de segurança. E nós vamos entender isso na prática seguinte que nós vamos fazer. Eu creio que vocês têm elementos para ver, estudar e entender. E poder conversar. Porque nós nunca trabalhamos com indivíduos. Nós sempre trabalhamos com coletivo, comunidade, com famílias. E quando se tem uma informação e a informação circula por todos, o jovem fala de uma maneira diferente do ancião. A dona de casa de uma maneira diferente do seu companheiro, seu esposo. Então nós temos esse diálogo em vários níveis e sempre isso se torna uma forma de aprender e divulgar. Eu preparei o ambiente para falarmos da segunda prática nossa.
E a segunda prática nossa talvez seja a mais estratégica, porque é aquela que, quando você tem um problema, ela resolve. É uma emergência. Ela é muito antiga. É muito estranho que no Brasil não se ensine isso na escola. É muito estranho que as pessoas não dão valor a essa prática, porque dizem, não, isso é uma coisa, isso é bobagem, isso é... Só que nos países que têm uma agricultura, onde o camponês está inserido nessa agricultura, não como um comerciante, mas como uma pessoa que vive na terra e da terra, vocês vão ver que a água de vidro é algo que tem mais de 1000 anos. E não é uma coisa tonta. Eu já comecei a explicar ela antes. Falando de terras raras, falando de minerais, falando da tabela periódica e dessa complexidade. O que é água de vidro? Água de vidro é a coisa mais simples de fazer. Quando nós temos lenha e se queima lenha, seja para fazer comida, seja para fazer cerâmica, seja para assar o pão na padaria, sobra carvão ou cinza. De onde veio essa cinza? Normalmente essa cinza foi extraída pelas raízes de uma árvore, de uma planta, de um arbusto e transformada em lenha. Quando a lenha queima, gera calor do carbono e fica a cinza. A cinza são os metais. E esses metais eram da terra, eram do pó de rocha. Então, quando eu pego um pouco de cinza, e aí vocês vejam, eu vou pegar 4 partes de cinza. Eu digo partes para não dizer um peso. Eu posso pegar 4 colheres de cinza, bem peneirada, para tirar os carvãozinhos, para tirar as pedrinhas. Eu posso pegar 4 copos, ou eu posso pegar 4 quilos, ou posso pegar 4 toneladas. A quantidade é 4. É como o pedreiro que faz a mistura da areia com cimento, ele diz 4 de areia, 1 de cimento. 4 para 1 é o traço, na gíria do pedreiro. Nós vamos pegar 4 partes de cinza e 1 parte de cal. Cal comum. Pode ser cal viva, cuidado que ele queima, hein, quando mistura com água. Pode ser cal apagada. Eu digo cuidado porque é comum as pessoas não terem noção e provocarem acidentes. Mas a culpa não é dela. A culpa é de quem está ensinando ela a fazer alguma coisa. Por isso que eu digo, sempre que estiverem trabalhando, as crianças podem estar juntos, mas não fazendo o que quer. Tem que estar atento para aprender, ver e não ficar depois fazendo coisas erradas. Então, 4 partes de cinza, mais 1 parte de cal, eu vou bater dentro de um balde, que vocês estão vendo aí, em seco, misturar em seco. Depois que eu misturei bem misturado em seco, porque facilita a dissolução, porque o cal tem uma solubilidade diferente da cinza, e ao misturá-lo, eu faço com que ele fique mais fácil, a solubilização. Eu vou misturar com 4 a 5 partes de água quente. Então, eu vou medir a mesma medida. Se foi colher, colher. Se foi copo, copo. Se foi quilo, litro. E eu vou medir e vou mexer nesse balde, água quente, se é quente. Por que eu faço isso? Porque eu vou dissolver esta cinza e este cal. E espero alguns minutos, 10, 15, 20 minutos. Quando ele já ficou mais bem dissolvido, eu vou colocar 91 partes de água fria.
e vou deixar, e vou misturar com uma vara, com uma colher grande, vou misturar isso e deixar. Ele vai decantar. Isto é água de vidro. Difícil, né? Complicadíssimo, né? E para que serve água de vidro? Água de vidro é algo fantástico na agricultura. Não só na agricultura, tem países que se usa água de vidro até em saúde, tratamento de saúde. No nosso caso, vamos ficar na agricultura. Eu disse que eu peguei 4 partes de água, 4 partes de cinza, uma parte de cal. Tomei cuidado para que seja cal apagada, não cal viva, se tiver crianças. Posso usar cal viva se eu sou uma pessoa cuidadosa e cuido das coisas que eu faço. Misturo em seco, agrego 4 ou 5 partes de água quente e depois coloco 90, 91 partes de água fria. Isso é água de vidro. Deixo decantar, vai ficar uma sujeirinha no fundo, uma areiazinha. Eu vou pegar apenas, então somente, um copo desta solução. Ela é viscosa, ela é grossa, ela parece água com sabão. Vou colocar em 20 litros de água e vou aplicar. Todas as plantas absorvem a água de vidro. E absorve porque ela é um silicato de potássio. Vocês viram antes. Eu falei em potássio e falei em cálcio. E eles se combinam. E nessa combinação, o potássio arrasta o cálcio e o cálcio se torna facilmente absorvido pela planta, porque o cálcio é muito imóvel, muito estável. E esse é um dos segredos da água de vidro. É o arraste pelo potássio do cálcio que faz a planta absorver ele e se tornar mais resistente. Onde você aplica água de vidro, todas as pragas vão embora. Desaparece. Qualquer inseto para de comer em minutos. Os alemães têm fotos dos insetos que teimaram comer um pouquinho dessa planta que absorveu água de vidro, e elas ficam com as mandíbulas, com as garras das suas mandíbulas totalmente gastas em minutos. E ela vai comer outra coisa porque está gastando os dentes. Então, nós, quando fazemos água de vidro, nós vamos proteger a planta. Quem está em lugares frios da montanha, da serra, ou do inverno, no Brasil, especialmente Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, também ocorre na Bahia, na Chapada Diamantina, onde tem moranguinho, nós temos a friagem. E a friagem interrompe o crescimento de uma planta e predispõe a planta a doenças. Nós podemos fazer a água de vidro para combater a geada. Quando se forma a geada, queima tudo. Então, vocês vão ver que quando eu faço água de vidro, já vou só passar aqui, isso aqui é Rio Grande do Sul, 2020, julho de 2020, a data é 15 de julho, uma geada horrível. Um técnico agrícola aprendeu a fazer água de vidro num curso. Ele fez água de vidro quando viu que ia formar geada. Se sabe quando vai formar geada. Aplicou e não perdeu uma folha do alface dele. Isso aqui é alface coberto por água de vidro, mas esse aqui está coberto pelo frio da madrugada. E quando saiu o sol, vocês veem à esquerda, as plantas não tinham uma folha queimada. E a alegria desse sujeito era tão grande que ele chamou um colega dele, que também estudou agricultura, e é agrônomo hoje, o Ronaldo Freitas, e eles vieram contentes
com as fotos para dizer que tinha salvo a cultura. Nós fazemos isso desde 1970. Salvamos muita coisa. Mas a alegria do agricultor é a satisfação de ver a técnica. Então, para nós é fundamental entender esse processo. Por isso, nós fizemos ela com água quente. Se eu tiver que fazer água de vidro para passar num cacau, ou lá em cima, no algodão, ou em qualquer cultivo, eu faço ela na segunda-feira com água fria, deixo ela até quinta, misturo lá direitinho, só com água fria, não preciso usar água quente. A água quente é usada como uma estratégia para salvar emergencialmente numa geada que vai causar problema. Prestem bem atenção, porque às vezes você tem a sua plantação e o problema não é frio, o problema é falta de água. Existem cultivos que não toleram falta de água e quando eles florescem e vão criar a situação de formar o grão, eles precisam de uma quantidade de umidade no solo. O milho é um desses casos. Se vocês tiverem plantação de milho e ver que ele vai pendoando, vai soltando a flor masculina, abrindo a flor masculina, soltando pólen, o fantástico é que se não tiver umidade no solo, esse milho está perdido, 100% perdido. Nós, com água de vidro, conseguimos retardar a saída da flor, a abertura, em até uma semana. E isso aí é fantástico, porque em uma semana o clima muda e você pode salvar sua plantação. Então, vocês têm um instrumento, que não é um instrumento, é um instrumento camponês, simples, que tem 1000 anos e que não se ensina. É óbvio, eu sei porque não se ensina. Então, isso para nós é o fundamental. Eu agora tenho que fazer a vocês tomarem uma precaução. E qual é a precaução? As pessoas, às vezes, não... É uma prática muito antiga dos europeus. Os europeus ricos, na França, na Alemanha, quando começava a chover, eles iam para baixo das árvores e punham seus anéis de diamante, de brilhante nos dedos, e ficavam movendo as mãos embaixo das árvores, porque a gota que estava pendurada na árvore, depois da chuva, incidia sobre o diamante, e é uma coisa belíssima. Se vocês veem isso, isso é magnífico ver, porque a luz reflete do diamante na gota e na gota do diamante, isso é muito bonito. Então eles ficavam com essa brincando assim. Nós podemos dizer que em física, quando a luz atravessa uma pedra preciosa como o diamante, ela tem uma maior intensidade, ela aumenta a intensidade. O diamante é carbono, mas também o silício aumenta essa intensidade ao ser passada por uma luz. O quartzo aumenta. Então, o que acontece? Ao aumentar a incidência da luz, se nós passarmos ela de dia e houver sol, ela pode queimar as folhas. Então, nós recomendamos sempre passar água de vidro durante a tardinha, início da noite, ou de madrugada bem cedinho, antes do sol começar a ficar quente. Por quê? Ela é rapidamente absorvida. Em meia hora, a planta absorve, e aí já não queima mais.
Então, você tem uma técnica onde você é sujeito, o seu conhecimento e o seu manejo é total. Não é abrir uma garrafa de veneno sem saber o que está dentro, sem saber o que vai fazer e sem saber o que acontece depois. É bem simples. É um processo educacional, pedagógico. Você, com essa água de vidro aplicando na sombra, aplicando no escuro, você não tem perigo de queimar, correto? Isso para nós é fundamental e importante. A grande preocupação que a gente tem com a água de vidro é que não se deve guardar ela em embalagem plástica. A melhor forma de guardar ela é em vidro. Nós temos uma estratégia bem comum de dizer: água de vidro não se deve guardar. Água de vidro se faz, e se faz em coletivo, em comunidade, se distribui e se reúne na próxima reunião e se diz na casa de quem vamos fazer a próxima. E assim nós vamos fazendo o estreitamento de relações, a harmonia na comunidade e construindo esse conhecimento. Então você já tem a água de vidro, podendo ser feita quente, contagiada, podendo ser fria, de forma mais lenta, quando não for necessário pressa. Vocês têm água de vidro sabendo utilizar sem riscos, e vocês podem fazer algumas outras coisas que nós podemos fazer. Vocês podem usar um pouco de turfa, quem tiver turfa, porque a turfa tem ácidos úmicos e a água de vidro com ácidos úmicos tem um efeito maior e maior eficiência. Nós podemos utilizar um pouco de pó de pedra nessa água de vidro e vamos ter nessa água de vidro já um pouco mais de minerais nascentes. Então vocês vejam que são práticas simples. Mas agora vocês vão ver uma outra situação melhor. Eu disse que o silício se combina com o potássio e agilizam as suas absorções. É a imagem à direita em cima. Falei do pH do solo e vocês vão calibrar. Falei da molécula de água de vidro em cima à esquerda. E essa combinação é a combinação que existe. E o quadro embaixo vocês vão estudar lentamente, lendo e vendo quando as setinhas estão uma brigando com a outra e quando as duas estão uma ajudando a outra, deslocando as forças, esses vetores de forças. Então, isso para nós é fundamental entender, correto? Aí vocês veem o resultado. Só que agora nós vamos aprender a fazer uma água de vidro um pouquinho mais sofisticada. A nossa água de vidro agora, ela pode ser aplicada a pleno sol. E nós vamos utilizar algo que é muito comum. Qualquer pessoa sabe fazer, qualquer vovó ensina o neto a fazer. Quando se faz um bolo, um pudim ou uma torta, geralmente a gente pega um pouco de açúcar, põe numa panela, não se põe água, se põe aquele açúcar na panela, esquenta a panela e aquele açúcar começa a se transformar em caramelo pelo calor. Cuidado que isso queima, que dói, que é uma coisa horrível. Se nós pegamos uma colher, 2 colheres de açúcar e colocamos numa panela e colocamos no fogo e com uma colher de pau começamos a mexer, ele vai ficar caramelo. E vocês vejam na esquerda, acima, está o caramelo pronto. Se eu colocar meio copo desse caramelo misturado em 20 litros d'água, que já levou um copo de água de vidro,
é um copo de 250 ml por cada 20 litros d'água, eu vou ter uma água de vidro que está protegida e pode ser aplicada a pleno sol. Então, vocês têm o caramelo como um protetor solar para a sua água de vidro. Não é um bronzeador, não. É um protetor solar. Então, vocês veem que para nós isso é muito importante, porque nós vamos ter essa água de vidro, esse caramelo. E o que vai acontecer? Caramelo é o protetor solar que impede a luz de correr através da planta, provocar o calor e provocar a queima. Então, nós temos essas condições de construir isso. Depois nós vamos ver mais adiante, falar sobre os efeitos sobre a microbiologia do solo, porque esse caramelo vai cair um pouquinho no solo, essa água de vidro vai cair um pouco no solo, e tudo isso é parte das práticas seguintes. Então, nós temos essas duas práticas dentro da nossa realidade. Se vocês quiserem ver numa linguagem mais elevada, aquela água de vidro, aquele silício, aquele potássio, nós vamos ver que a molécula química é essa. Isso é um vórtice de energia que você pode combinar com ácidos úmicos da turfa, com ácido úmico castanho cinza, com ácido fúlvico e com ácido mato-melânico. As fórmulas estão aqui e você vai ter uma química ou uma bioquímica de altíssimo nível que você pode entender. Por isso que você vai entender por que é importante se ter biochar no solo, por que é importante se fazer água de vidro. Vocês viram algo fantástico. Nós demos 2 aulas falando somente de questões sociais, econômicas, técnicas, antropológicas e políticas. Mas política não política de partido político, mas políticas de uma visão de sociedade, de mundo e de agricultura. Com essas 2 práticas, pelletização de semente e água de vidro, nós mostramos a vocês onde é que está o poder do camponês. O biopoder camponês está em fazer isso, mas não fazer sozinho, fazer e se organizar, e discutir, e conversar com o pastor na igreja, conversar com o padre, conversar com o médico, com a professora, e construir sua autonomia. E aí ele vai ficar mais protegido contra propagandas, alienação e comodidade. Nós dizemos sempre, toda comodidade é muito cara e aliena. E alienar é tirar a consciência, tirar a cidadania e tirar a organização. Se vocês quiserem estudar isso mais profundamente, como estudou o engenheiro Julián Mendoza Campos, mexicano, vocês vão poder medir no solo não só o pH, mas vão medir o efeito da água de vidro sobre o perfil de oxirredução desse solo e saber como é a dinâmica microbiológica desse perfil em 1000 equivalentes. E vocês podem ter um pequeno aparelho que os chineses vendem agora, são aparelhos caros, para medir o grau de oxirredução desse solo e calcular até mesmo a perspectiva ou a projeção de colheita. Isso é uma coisa bem simples, é a tese de maestria do Julián Mendoza,
e vocês veem que ele tem água de vidro dentro de uma universidade mexicana, fazendo água de vidro para obter um grau de mestre em ciências, com conhecimento que ele só trabalha com camponeses. Para nós, é importante que vocês tenham acesso a isso. E aí vocês vão ter os dados, vão ter isso a partir do solo da planta da sociedade. Eu acho que vocês têm elementos bons para a gente fazer essas duas práticas e entender não só essa prática como a turfa e construir elementos melhores. Nós temos uma terceira prática. E essa terceira prática é uma prática das mais lindas. O parapeito dessa janela é a casa de José Lutzenberger. Lutzenberger tinha a Fundação Gaia, que fica em Pantano Grande. E nessa propriedade ele tinha um problema sério, porque era um terreno que foi raspado, um terreno que serviu como pedreira para fazer recapeamento de asfalto de uma estrada. E ele recebeu aquilo ali, é um lago muito bonito, é belíssimo. Aquele lago é algo maravilhoso. E ele recebeu isso e me disse: Sebastião, eu estou cheio de saúva lá. Eu disse: uai, e é problema? Não, mas ela está comendo meus cactos, está comendo as minhas plantas. Eu disse: não, a saúva é um indicador que alguma coisa está fora de equilíbrio. Eu sei disso, mas eu preciso de uma solução. Bom, Lutz, vamos fazer o seguinte. A melhor solução é fazer com que a saúva não fique junto a ti. Ela tem que ir para um lugar, e ela só vai em lugar de muita degradação do solo. Ela só ataca plantas doentes, porque ela precisa recolher a matéria orgânica desequilibrada para fazer um composto e alimentar os seus micróbios, porque ela cultiva fungos. Toda formiga, todo cultiva fungos. Aí, se eu sei disso, eu quero uma solução. Eu disse: bom, então vamos fazer o seguinte, vamos numa quitanda aí em Porto Alegre e vamos pegar laranjas que têm aquele mofo branco que depois fica meio esverdeado, meio azulado, até ficar cinzento. Geralmente a planta, quando está muito, muito madura, seja ela laranja, seja limão, seja lima, qualquer citrus, ou plantas cítricas, desenvolve esse fungo na casca. Esse fungo se chama Penicillium digitatum, Penicillium italicum. Todos os micróbios têm nome latino porque facilita. Porque um fala russo, outro fala grego, outro fala persa, outro fala português, outro não fala nada, fala guarani. Então, cada um tem seu idioma. Nós, então, pegamos as laranjas na quitanda, cortamos ali, colocamos na janela, para que vocês fotografiem, para ver, e fomos aplicar. O fenômeno que ocorre é um fenômeno muito importante hoje, chamado antibioses. E a antibiose, nada mais, é um fungo que não gosta do outro fungo, uma bactéria que não gosta da outra bactéria, e eles se matam. Um destrói o outro. Então, nós usamos o fungo da laranja, da casca da laranja. Geralmente, quando eu tenho uma laranja só, eu agarro um saco plástico, que vocês veem à esquerda, coloco 3 ou 4, 5 laranjas sadias dentro, com uma, fecho a boca do saco com bastante ar, em 24 horas está tudo mofado. Todas elas estão mofadas. Por quê? Porque eu predispus o ataque de fungos a essas laranjas, correto? Depois que eu tenho esse fungo na casca da laranja, eu só preciso fazer uma coisa. Um balde com água boa, água limpa, e eu vou tirar essa casca, espremer ela, lavar ela bem para que os esporos, que são microscópicos sobre essa casca,
fique em suspenso nessa água. E imediatamente, não posso esperar muito, imediatamente eu vou aplicar na boca do formigueiro. As formigas saúvas geralmente fazem o seu ninho, faz seu formigueiro, e eu já tenho que saber de antemão onde é que eles estão. Eu não vou fazer isso de noite, procurar para ele. É mais difícil, mas eu já posso marcar o lugar, saber direitinho, fazer a solução no balde e ir lá e aplicar. O segredo é aplicar bem lentamente no início. Por quê? Porque existe mecanismo para impedir que a chuva entre dentro do formigueiro. Então, no momento que eu fizer essa aplicação no começo, eu vou fazer com que todas as esporas que estão na casca da laranja entrem dentro do formigueiro. E ele é antagônico, ele é inimigo do fungo que a formiga cria. E a formiga, nos últimos 90 milhões de anos, somente come uma coisa, aquele fungo. Ela não come a folha que ela leva, ela moe aquela folha e faz um composto. E sobre esse composto ela semeia uma espora de um fungo, e esse fungo cresce e ela corta pedaços e distribui para toda a comunidade do formigueiro. E todos comem aquele alimento. Mesma coisa, o cupim, a mesma coisa. As abelhas é mais ou menos parecido, similar. Então nós temos esse ser, saúva, formiga, que nós podemos controlar através de antagonismo. É mais saudável. Um dos maiores problemas que nós temos no mundo hoje é que quase todos os solos no mundo estão ainda contaminados e vão ficar contaminados por mais ou menos uns 4.200 a 5.000 anos com resíduos de mirex, dodecacloro. Entende? Temos ilhas que estão altamente contaminadas porque se usava muito nos plantios de banana, nos plantios tropicais. Então nós vamos, através da antibiose, controlar as formigas. A melhor maneira de controlar a formiga é melhorando a saúde do solo com pó de rocha, com matéria orgânica e com tratamentos. E aí nós vamos ver que a formiga não é nossa inimiga. Ela vai ficar na terra dela e nós ficamos na nossa terra fazendo isso. Essa é a terceira prática. Vocês veem que nós não colocamos a mão no bolso para fazer as coisas, e temos aqui, e deixamos essa imagem, porque essa imagem é uma homenagem ao Lutz, e já temos 3 práticas para nosso trabalho.